Bom, boa noite. Tânia, é com prazer, desculpe me chamar de Tânia também. E a primeira coisa que eu quero falar é me pedir desculpas, porque eu participei da organização do seminário e entendi, no momento em que colocou um espaço da tarde inteira para a prefeitura, que isso era um gesto generoso de deixar livre, inclusive, a prefeitura para, como o Solange colocou, para que qualquer membro pudesse representar o prefeito, o plano e tal, etc. Se isso lhe causou espécie, eu lhe peço desculpa pessoalmente, porque conheço que você é uma pessoa que pode não guardar mágoa de mim. Então, mas me ponho como um dos responsáveis pelo fato de ter colocado aqui a prefeitura e não o nome de qualquer pessoa. Porque sempre que tem essa dificuldade de contato, inclusive discutimos um pouco isso, Luiz Antônio sabe disso, até por e-mail, telefone, bota o nome, não bota, não, deixa a prefeitura a cavalheiro, até porque vocês têm muitas demandas e obrigações e, evidentemente, podendo não vir uma pessoa, pedir outra. Você faz no xoxo, mas lhe digo que isso é de coração. Isso é de coração, eu não estou falando, eu não estou fazendo aqui, você fez no xuxo, eu não estou querendo te agradar, mas quero dizer que estou lhe pedindo desculpa, sinceramente, se isso às vezes é um gesto equivocado. Então, feita essa ressalva, eu quero dizer, em primeiro lugar, que o regimento do PDDU não me atrai. Eu li todo o regimento. Eu falei, vai repetir o que aconteceu no outro PDDU, que eu fui participar e não participei. Por quê? Porque quando o regimento me diz que eu só tenho 3 minutos para fazer perguntas complexas, que eu tenho que explicar, às vezes, até tecnicamente, por que eu estou fazendo a pergunta, senão a pessoa não entende. Isso significa para mim que o silêncio é uma forma de reação também. Eu fiquei calado, não falei nada e sabia que estava incomodando algumas pessoas, como o secretário, um dos 3 secretários falaram. Na audiência, 3 secretários da prefeitura falaram, que eu me lembro, Ângela Gordilho, o Leonelli e mais uma outra pessoa. Na época, estou falando do PDDU passado. Então, eu fiz um trato comigo mesmo, não mobilizei ninguém. Eu não vou mais nesse tipo de audiência porque não é participativo. Isso é aquilo que o Marcelo, eu vou tratar disso na minha fala, que o Marcelo chama de cooptação e aquela mobilização imobilizadora. É uma mobilização para imobilizar, não é para ouvir o que tem que ser ouvido. Sei que político não gosta de crítica, eu trabalhei anos e anos com políticos. A maioria dos políticos, eu só conheci 2 políticos que aceitavam críticas. Jorge Age, eu fui assessor direto dele, e Michel Age, prefeito de Itapetiba. Eles aceitavam críticas às suas decisões. A maioria não aceita. Não, eu não sei, que eu nunca trabalhei com o Luiz Viana, não posso falar, estou falando dos que eu trabalhei. Então, vejam bem, eu aprendi o seguinte, às vezes o silêncio é importante, eu não ia falar nada aqui hoje, mas como você estava tão milindrada, eu fiquei constrangido, eu falei, não, eu vou falar porque eu preciso pedir desculpas e preciso dizer o que é que eu entendo de participação, ok? O que eu entendo, não estou dizendo que estou certo, eu estou dizendo o que eu acho, para ser parte da construção da ação, ou seja, a participação, como falou Marlene. Eu acho isso importante. Eu só me sinto parte da construção de uma ação em determinadas situações onde a minha fala será levada em conta. Senão eu nem entro, não vou perder meu tempo. Correto? Então, quando o IAB me convidou e a Luiz Antônio para a gente montar um seminário em que a gente discutiu conjuntamente aquela estratégia, foi no sentido de fazer uma discussão mais profunda e não aquela discussão superficial das audiências públicas, onde a gente não tem o tempo devido para amadurecer uma coisa que para mim é muito importante. É que a participação exige uma construção do processo. Aí você está corretíssimo, eu concordo com você, é um processo, essa construção é incipiente entre nós ainda não sabemos fazer, eu me coloco inclusive nessa condição, não sei fazer participação, estou aprendendo. E isso exige
exige uma coisa fundamental: tempo. E vou citar 2 planos que eu tive acesso, porque com meus alunos de graduação a gente lê muitos planos locais. Já estudamos 30 planos, inclusive os de Salvador. 2 seminários estão à sua disposição sobre o PDDU de 2002 e 2004 e sobre o PDDU de 2008, o malfadado que está sob subjúdice. Isso está registrado, foi tudo registrado, tudo colocado como crítica. Então, é que outra coisa que eu aprendi, e eu acho muito importante você entender: quando eu li o catatal das 580 páginas da FIP, a sensação que eu tive me lembrou uma frase de Nuno Porta num congresso que eu tive em Brasília. Ele dizia o seguinte: a quantidade de informação não estrutura conceitos, só estrutura conceitos métodos, metodologias corretas. Senão, não. E tem que haver o domínio técnico do conceito, porque às vezes o conceito na área jurídica é um, o conceito na área urbanística é outro. Isso foi muito discutido ontem aqui, e a gente precisa fazer um nivelamento que ainda não está feito no Brasil, certo? Inclusive a discussão do que é o PDDU. O próprio Estatuto da Cidade está precisando ser revisto, porque aquilo que está no Estatuto da Cidade é feito para São Paulo, ok? Não necessariamente é que se aplica a Chique-Chique, Xorroxó, Piritiba, onde eu nasci. Então não se aplica. É um estatuto dirigido à grande metrópole, tudo bem, com preocupações centrais em alguns eixos que eu discutiria, não vai dar tempo aqui, equivocados. Não se aplica a Salvador. E aí estranhei quando chamou a FIP. Por quê? Porque a malfadada FIP, me desculpe, eu vou dizer isso, foi quem viabilizou a derrubada da Fonte Nova numa área tombada, com a anuência do IFAM e do IPAC. Isso eu estou produzindo um livro, sem pressa, esqueci o negócio de Copa. Isso me levou a chamar o PDDU da Copa de PDDU da Copa, me perdoe. A Copa entre o poder político e as empresas imobiliárias, ok? Então, eu quero dizer que essa quantidade de informações ajuntadas assodadamente, sem método, é uma coisa que a gente já está careca de saber desde a experiência negativa do Serfal nos anos 80, quando fazia os tais PDLIs, Plano de Desenvolvimento Local Integrado. Bom, então onde é que eu quero chegar? Tem 2 experiências que eu citaria: a de São Francisco da Califórnia, com a cidade que tem uma morfologia urbana com alguns traços parecidos com Salvador, e esse plano eu estudei. Ele levou 10 anos debatendo as propostas, 2 anos de debates intensos entre os técnicos para nivelar determinados. Houve uma paciência política, eu não sei porquê, até porque é estranho, porque o americano é muito pragmático, é uma coisa curiosa, mas levaram 2 anos. E o de Milão, que tem uma capacidade de síntese gráfica que é impressionante. É impressionante, eu recomendo que quem puder ler. Eu não estou dizendo que aquilo é bom ou ruim para Milão, nem que aquilo é bom ou ruim para São Francisco da Califórnia. Mas como tem uma orla no São Francisco da Califórnia, que é muito do contato da cidade com o mar, isso foi muito bem trabalhado naquele plano, muito bem. E isso exige estudo, que não está sendo feito no PDDU e que foi feito no Plano, que é os estudos de imagem e desenho da cidade. Essa metodologia de imagem e desenho da cidade, modéstia à parte, eu estudei bastante. Sei até as falhas dela usando o Kevin Lynch, tem até artigo escrito sobre isso. Ok, o que eu quero dizer, que aqui não é a hora de dizer, eu vou dizer lá em minha palestra, é o seguinte: é que é impossível fazer as relações entre a estrutura urbana, aí eu estou falando para o jurista aqui do lado também, entre a estrutura urbana, a infraestrutura urbana e a lei de uso do solo. Para mim, lei de uso do solo é uma coisa, o PDDU é outra, e o PDDU 2008 tenta jogar a lei de uso do solo dentro do PDDU e deu aquele bololô que deu na justiça e tal, etc. Para que isso não se repita, é preciso que essa categoria de análise, estrutura urbana e infraestrutura urbana, esteja presente nos estudos. Senão, não. Essa é a minha tese que eu vou defender aqui. E aí já te convido, ou mande alguém para vir ouvir o que o velhinho aqui pode falar, certo? Se será levado em conta ou não,
é questão de tempo e tal, etc. Eu gostaria de discutir isso com o pessoal da FIP, que não entende bolhufa de uso do solo. Aquilo que está lá de uso do solo é uma fraude. Pegaram alguns dados e ainda mais. O que falam de dinâmica urbana é uma coisa ridícula, que é o movimento das pessoas na rua. Banana é outra coisa, ele não sabe o que é. Não sabe o que é. Então, ele me desculpe a empolgação, mas o que eu acho é que um plano diretor não pode ser feito uma proposta linear, desculpe aqui, me virar para falar, entre o diagnóstico e a proposta final, sem se discutir as alternativas de estrutura urbana possíveis. A cidade vai ser verticalizada? Não vai? Aonde e por quê? Isso cabe no campo da proposta a construção de alternativas para se balizar e levar à opinião pública o que é que está se querendo construir, para que a população possa se pronunciar. Vou detalhar isso na minha fala, mas eu quero dizer que lei de uso do solo é uma coisa e que PDDU, embora elas estejam entrelaçadas, mas em Salvador é uma coisa esquizofrênica. Tem coisa de LOUS que está dentro do PDDU e tem coisa que a LOUS muda do próprio PDDU, quer dizer, é um costume muito grande de pegar a LOUS, que é a Lei de Ordenamento de Uso e Ocupação do Solo, e destruir os conceitos basilares que estão, como é o caso que eu vou tratar aqui, do que é uma área de borda de contato com o mar, que é uma coisa histórica, patrimonial, e que o IPHAN também não tem bolhufas e devia estar aqui para ouvir. E que o IPAC também não está se lixando. E o patrimônio ambiental histórico de Salvador está sendo destruído porque a LOUS não reconhece os conceitos que estão lá aprovados na Câmara, certamente por ignorância, porque senão eles tinham tirado esse conceito, certo? Que dá campo para judicialização. Zé Felipe.